Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje queremos trazer a palavra de Deus numa temática muito complexa. Hoje queremos falar um pouco, de forma direta e objetiva, sobre a Trindade. Deixa eu lhe perguntar, você crê na Santíssima Trindade? Você crê no Deus Trino? É necessário observarmos que Deus é um único ser em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é, de fato, a Trindade. A Trindade, ela está revelada na criação. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a fonte das águas. Agora João, ele vai trazer de forma mais clara e objetiva sobre a criação e aonde ele introduz o verbo, a palavra, o logos, o filho, no processo da criação. João diz assim, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é o verbo? O verbo vem do grego logos. Logos é a palavra. Então João está dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Então, nós temos a revelação da Trindade na criação. Ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu posso até ir um pouco mais adiante dizendo que o Pai projeta, o Filho, o Verbo, a palavra executa e o Espírito mantém. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, até o versículo 17, Paulo diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Logo, Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, diminuiu-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, o Filho, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado, coeterno com o Pai, no eterno passado, no eterno presente e no eterno futuro. Ele é o Filho de Deus. Então nós temos a Trindade na criação, temos a Trindade na encarnação. Quando o anjo falou com Maria
e disse assim no capítulo 1 que Lucas escreve no seu evangelho, versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo Jesus, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui tem o Espírito Santo, aqui tem Deus como Pai e aqui tem Jesus como Filho. Então, eu posso fundamentar as Escrituras Sagradas exegeticamente, ela me fala que a Trindade está revelada na encarnação. A Trindade também está revelada no batismo de Jesus, quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Resumidamente, eu quero destacar esse versículo, 16 e 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Olha o versículo 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Aqui nós temos a revelação do Pai, que glorifica o Filho, o Pai que diz, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aqui nós temos o Espírito Santo pairando sobre ele, e aqui nós temos ele, o Filho, o Verbo encarnado, sendo batizado. E eu quero terminar, meu irmão, lhe dizendo que a Trindade, ela não é para ser entendida, ela é para ser aceita. Nunca vamos entender a Trindade, nunca vamos chegar ao conhecimento pleno da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas podemos tomar como exemplo, só para clarear o nosso pensamento, a água. A água, ela tem 3 estágios. Ela está no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. São 3 elementos em um só, porém distinto, separado um do outro. Lembra quando Jesus fez de forma alegórica? Jesus disse que queria juntar os judeus, os seus irmãos, debaixo das suas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos. Então nós podemos pegar o ovo, é algo muito simples, o ovo. No ovo nós temos a casca, no ovo nós temos a clara e no ovo nós temos a gema. O ovo é um só, porém, casca, clara e gema. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar e que você possa colher as mais ricas e selecionadas bênçãos da parte do Senhor. Deus abençoe.